Olá pessoal, então, nesse dia 5 de dezembro, quase 11 da noite, vamos dar aqui continuidade ao nosso curso. Eu abri antes o arquivo só para me lembrar o que é que eu tinha mostrado por último. Então eu lembrei que a gente estava vendo aqui a parte das janelas, né? Abrindo e fechando, vendo aqui uma distância, olha só que bacana, né? Muito legal, tudo funcionando aqui, beleza pura, certo? Aqui ó, abrindo aqui, tudo beleza, ok, show de bola. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai dar continuidade, certo? Fazendo de uma forma um pouquinho diferente. Veja que até então, o que foi que a gente utilizou? Nós usamos o script, tá certo? Nós usamos aqui o script já pronto para a porta, que é o door, certo? Enfim, a gente já usou ele pronto, já está funcionando aqui, beleza. Mas, e como é que funciona aqui dentro do código? Como é que faria se eu precisasse manipular isso aqui manualmente? Teria como? Claro que teria. Vamos fazer uma coisa? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para programar isso aí no braço, certo? Criar uma porta, fazer ela se movimentar, fazer o escaneamento, tá certo? Toda ela no braço. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu salvar esse cara aqui com outro nome, que eu vou botar aqui o nome só de portas. Portas braçal, certo? Só para mostrar que agora a gente vai fazer isso aqui no braço. Só que se tu olhar aqui os scripts, ó, ele continua o mesmo, porta-janela do anterior, né? Eu não quero isso, então eu vou remover no X, vou criar o novo do old 5 template aqui, beleza? E agora, então, aqui no meu portas braçal, vejo que ele já abriu aqui. Opa, vamos ver aqui, dá 2 cliques, porta braçal, agora abriu. Só vou mudar aqui para Neri aqui. E vocês vão ver que, na verdade, ele não vai mudar absolutamente nada do que tinha antes. Porque a gente está usando simplesmente o script aqui, né, normal. Só vou compilar isso aqui, todo ele. Veja que já está funcionando aqui absolutamente normal. Não, na verdade, não mudou nada, né? Vem aqui, continua, abre a porta, beleza. Por quê? Porque, como vocês viram ontem que eu ensinei para vocês, a gente usou o door. Eu vou tirar esse door daqui, olha só. Eu vou tirar daqui e eu vou tirar daqui também. Ó, veja só, estou eliminando isso daqui e vou eliminar da minha janela também. Certo? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, pessoal, totalmente no braço. Ou seja, a gente vai criar, então, o script para que isso aqui funcione de forma braçal. Olha só que bacana. Estou aqui, vejo que não funciona mais. Estou dando vários passos aqui, simplesmente não funciona mais nada. Então agora, como é que eu faria para mim criar uma interação com o usuário, mas via programação? Porque aqui é muito fácil, né? Eu uso aqui as funções pré-definidas, scan, aliás, o door, ali tudo beleza, mas e aí? Tu quer ser um programador de verdade? Você quer de fato ser um desenvolvedor de games? Então tu tem que aprender programação, como a gente já viu em muitas situações aqui durante este curso, né? A parte dos menus, ou seja, a gente já viu bastante programação no braço. E agora então eu vou mostrar mais um pouco de programação no braço. Eu sei que a gente acabou montando algumas coisas aqui e agora a gente vai dar continuidade à programação braçal, fugindo um pouquinho então dessas actions que nós temos aqui, né, essas actions todas prontas já. Então a gente vai criar algo semelhante ao door, mas no braço, para que vocês possam dizer eu sou um programador, certo? Que é esse o objetivo, né? Então vamos lá, vamos criar aqui um nosso código aqui para que ele funcione. Então, para que vocês entendam, deixa eu até vou criar aqui já de cara. Eu vou criar um script, já vou salvar, vou dar o nome de funções de porta. Funções de porta, certo? Pronto, criei aqui o funções de porta. Então, o que nós vamos fazer? Para que eu possa criar uma interação com o usuário via programação no braço, a gente vai ter que usar uma instrução chamada scan, certo? Ela existe justamente para isso. Ela ativa então a função de evento das entidades, tá, ok? Então, se ela estiver dentro de um cone de escaneamento, todas as funções de evento que controlam essa relação das entidades, quando você pressiona, por exemplo, a barra de espaço, então ela vai analisar
se aquela entidade encontra-se dentro desse campo de visão, né, dessa câmera, desta câmera, enfim, câmera, né, não câmara. Então, o que eu vou fazer aqui? Pessoal, é muito interessante, vejo, claro, que aqui a gente vai começar a programar, certo? Nós vamos criar uma função aqui, ó, que vai fazer um escaneamento. Escaneamento. Ok. Function escaneamento. O que ele vai fazer? Que nem eu estava comentando com vocês, através do scan, a gente vai fazer com que ele consiga, por exemplo, quando eu dou uma barra de espaço, ele analisa aquelas portas, janelas que estão no meu raio da visão e também com relação ao ângulo da câmera e a posição da minha câmera. E se, por exemplo, tem uma porta que está na posição da minha câmera, através dos eixos X, Y, Z, através do ângulo de visão, se estiver dentro desse perímetro, digamos assim, a porta vai se abrir ou não, tá certo? Então, como é que a gente faz aqui dentro? É muito simples. Para isso, nós vamos usar uma função chamada cscan, que é, então, a responsável por fazer esse escaneamento das minhas entidades, tá ok? Então, por exemplo, claro que eu vou ter que passar alguns parâmetros para que ele funcione. Se vocês olharem aqui embaixo, vejo que ele já começa a mostrar aqui para mim algumas coisas aqui que vocês precisam estar conhecendo. Vejo que ele pede aqui, ó, detecta todas as entidades dentro de um segmento esférico de dada largura e altura para ele, tá certo? Muito bem. Então, aqui dentro a gente vai colocar os primeiros parâmetros que eu vou ter que colocar. Veja que aqui dentro, aqui, ó, eu preciso passar um vetor de posição. Veja, pessoal, aqui assim, ó, eu estou lendo o que tem aqui dentro. Esse meu scan aqui, eu preciso passar um vetor de posição. Depois eu preciso passar um vetor de ângulo, tá ok? Depois disso, como vocês podem estar vendo aqui, eu vou passar mais um outro vetor aqui que a gente vai usar o temporário e mais um outro modo aqui que são esses aqui embaixo, ignore-me, ignore you, scan ends, ou seja, eu vou passar um desses aqui, depois a gente vai estar vendo aqui, tá ok? Então veja que qual que é o primeiro parâmetro que eu preciso passar para ele? Vetor de posição, ou seja, ele vai escanear aonde, certo? Imagina que tu tem um jogo com 300 portas e janelas e elevadores e não sei mais o que lá, certo? Não, eu não quero que ele faça tudo, eu só quero que ele execute alguma coisa no meu vetor de posição, ou seja, somente naquele local que eu estiver perto, né? Por exemplo, tem uma porta. Se eu estiver perto dessa porta, aí sim, aí tu execute uma ação em cima dessa porta, tu tenta abrir ela, ou enfim, fazer alguma coisa. Imagine que você tenha 300 portas, senão ele vai fazer em todas as portas. Não, isso aqui eu só quero que ele faça naquela porta que está na minha frente, por exemplo, ou a uma certa distância de mim. É para isso que serve esse vetor de posição, certo? Então, eu vou passar para ele um vetor de posição. Para quem já é programador, né, quem assistiu as minhas videoaulas de Java, ou Delphi, ou PHP, ou Flex, nossa, quanta videoaula, né, ou C Sharp, o algoritmo mesmo, vejo que a gente trabalhou muito sobre as questões de vetores, matrizes, né? Então, o que é um vetor? Vetor não é uma variável comum, é uma variável que armazena vários dados, tá certo? Vejo que aqui eu vou passar um parâmetro de posição que ele está dizendo que é um vetor. Por quê? Porque as minhas posições aqui, eu trabalho então em cima dos três primeiros valores que são x, y, z, que dão na verdade a origem da posição que eu estou com relação então à minha entidade para ele fazer a ação. Então eu vou passar um vetor aqui com as minhas posições x, y e z. Só que vejo que eu não criei elas ainda. Então eu preciso criar esses dois vetores. Então como é que eu crio? Var, certo? Vou criar então o vetor de posição, certo? Então vou colocar assim um vetor de posição
da câmera. Até para ficar mais... Ó, vetor de posição da câmera, certo? Como ele é um vetor, então eu coloco isso aqui. Como vocês viram lá em lógica de programação, né? Só que quantos itens que eu preciso passar, então, neste primeiro aqui? É um vetor. Pessoal, eu vou precisar passar a posição aqui, ó, scan original. No caso, x, y, z, então são 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Então, essa minha variável é um vetor. Por que é um vetor? Porque eu coloquei, então, esse abrir colchetes e fechar colchetes, e ele vai armazenar 3 informações dentro dele, certo? Beleza, então agora na nossa próxima videoaula eu vou dar continuidade a isso aqui. Um abraço e tchau!